Ô, gente, nós vamos falar de startup, né? Temos uns craques aqui para falar. O Fabão e meu irmãozão, nós estávamos juntos agora em Stanford. Esse cara deu um show lá, deu uma aula lá para a gente. E o Paulo acompanha também, é um craque aí. Nós vamos ter um painel super legal. E eu trouxe uma apresentaçãozinha rápida, só para dar uma esquentada no assunto de startup. O que é isso? O que é esse negócio de startup? O que tem, né, essa nova geração de empreendedor aí? O que essa turma está criando? E por que esses caras estão criando coisas de um jeito diferente, né, dos modelos tradicionais? Então, na hora que você puder aí, chefão, botar uma apresentação aí, eu vou começar, hein? O povo está com fome já, querendo ir para o almoço. Demora? Tá, deixa eu começar, então, um outro assunto aqui, antes de começar a falar. Deixa eu falar um pouquinho da minha história, porque é bom, assim, mostrar um pouquinho de como é que são os caminhos do... Aí chegou aí a apresentação. Mas como é que eu cheguei, né? Como é que eu cheguei até aqui na Sambatec, né? Eu sou nascido numa cidade... Chega aí, galera, vai chegando, vai chamando o povo lá fora, as meninas da recepção e tal. Eu sou nascido numa cidade chamada Araguari, que é Herigueri em inglês, né? O pessoal que fala inglês, fluente igual o Fabão, que é Herigueri, fica no Triângulo Mineiro, são os 3 Bs do Triângulo Mineiro, que é Berlândia, Beraba e a Bela Araguari. E aí, pô, aconteceu muita coisa na minha história e tal, e eu acabei montando uma empresa de streaming de vídeo, né, chamada Sambatec. Basicamente, o que a gente faz é o que o YouTube faz, só que a gente vende para quem não quer usar o YouTube. Então, emissoras de televisão, grandes universidades, grandes empresas que querem usar vídeo de modo seguro, controlado e tal, usa a nossa plataforma. A gente entrega 500 milhões de vídeos por mês, né, para a maioria dos players aí na América Latina. A gente tem operação na América Latina inteira e agora abrimos recentemente uma operação nos Estados Unidos, em Seattle e em Boston. Eu vim falar um pouquinho sobre o que é esse novo mundo agora, né, o que são essas startups, o que esse pessoal está fazendo, que é diferente do mundo tradicional. Então, só falando um pouquinho da minha história ali, eu fundei a Associação Brasileira de Startups, então eu tenho um pouco de know-how para falar de startups, porque eu sou fundador da associação que representa hoje quase 4.000 startups no Brasil inteiro. Quase todas as startups conhecidas aí são, de alguma maneira, vinculadas à nossa associação. Eu estudei inovação no MIT, estudei inovação agora, a gente acabou de voltar de um curso de inovação e empreendedorismo em Stanford, foi super legal. Eu estudei inovação, criatividade e inovação na Universidade da Disney, e fui para a NASA, né, para a Singularity, que é a universidade que fica dentro da NASA, estudar o futuro do mundo também. Então, você mora lá dentro e vai ver o que vai acontecer com o mundo, com os carros, né? Carro que anda sozinho, robô, mexer com DNA, como é que é? Só coisa doida, e eu vou contar um pouquinho dessas histórias para vocês. A minha empresa saiu já em vários lugares, tipo a Forbes colocou a gente como uma das 10 startups para se acompanhar, a The Economist escreveu um artigo grande, né, para mim, a principal revista hoje do mundo, falando como a Samba criou uma cultura de Vale do Silício no Brasil, e a gente saiu na lista da Fast Company como uma das mais inovadoras do mundo. O MIT tem uma revista chamada MIT Technology Review, em que todo ano o MIT seleciona 10 caras mais inovadores e tal no mundo inteiro. Então já foram, né, teve nessa lista o fundador do Google, do Yahoo, do Facebook, e eu botei eu ali para vocês verem meu patrimônio em relação a eles. Quer dizer, eu estou na mesma lista que os caras, mas não tenho o mesmo mingauzinho que os caras. Né? Como é que sai um cara de Araguari, que é Herigueri, e vai falar na Nasdaq? Por que isso começa a acontecer cada vez mais? Por que acontece do Thales, que é meu amigo, estudou comigo, Thales Gomes, fundou a Easy Taxi, saiu de Carangolas, que é bem menor que Araguari, né, e montou a Easy Taxi, que é a maior empresa de táxi do mundo. Né, vale mais de 1 bilhão, está em mais de 40 países. Como é que isso acontece? E por que isso acontece cada vez mais? O grande motivo disso estar acontecendo com cada vez mais frequência é porque a informação está disponível para todo mundo. Quanto mais gente tiver informação, mais capacidade desse cara ser um potencial competidor de qualquer empresa ele terá. Então, não importa onde você está, não importa se você está em Araguari, se você está em Tiradentes, se você está em Barbacena, se você está no Nordeste, né, e tal, não importa. Porque se você tiver informação, e você tem informação sobre qualquer assunto, todos os caras que me deram aula na NASA estão no TED, TED.com. Todos os caras que me deram aula na Universidade da Disney estão no YouTube. Então, não tem nenhum assunto hoje, né, Fábio? Se você quiser ser especialista em qualquer assunto, não tem mais nada que você fala assim, não, isso aqui eu não tenho acesso à informação. Então, quanto mais acesso à informação, mais incerteza o mundo vai ter, porque mais possíveis competidores, qualquer um aqui nessa sala e fora dessa sala, passa a ter.
Né? Isso muda muito, porque na outra ponta, o consumidor também está super aberto para experimentar coisas novas. Né? Então, 100% das pessoas aqui têm o WhatsApp instalado e ninguém nunca viu uma propaganda do WhatsApp na televisão. Você ter 100% de market share antigamente em alguma coisa, você tinha que gastar um dinheirão na Globo, no Fantástico, não sei o quê, para você conseguir ter market share. Um cara igual esse, ó, entra no mercado, todo mundo passa a usar e ninguém nunca viu uma propaganda. Né, outro dia eu estava com o head do Uber aqui no Brasil e ele falando que a cada protesto de taxistas aumenta em 70% a demanda de Uber. Por quê? Né? O cara está vendo o jornal lá e o William Bonner fala, não, porque o pessoal está quebrando tudo no Rio de Janeiro por causa de um aplicativo que chama Uber e tal. Mas você fala, o que é esse trem? Deve ser bom. Se você nunca usou, o cara vai lá e instala. Né? O povo está batendo nos outros por causa disso, deve ser bom demais esse negócio. Aí o próprio taxista passa a ser um grande, né, um grande promotor. Então você começa a ver marcas tipo Nubank, né? O David, lá, o fundador da Nubank, que é um cartão de crédito, meu amigo americano e tal, ele veio para o Brasil para montar uma empresa de cartão de crédito para concorrer com o banco. Quando ele foi montar isso, o povo falou, você é doido, você vai concorrer com o Itaú, com o Bradesco, 2 anos depois, o cara tem 3 milhões de pessoas usando, vale mais de 2 bilhões de reais na empresa dele. O povo é doido. Um monte de gente aqui deve ter Nubank aí, já tem um cartão do Nubank, você nem sabe onde é que é esse negócio. Quem que é isso? Quem que está por trás do Nubank? É russo? Vai que é russo, está pegando suas informações todas. O povo não sabe e usa esse trem. Não sabe nada dessas empresas. Mas por quê? As pessoas estão abertas a experimentar coisas que elas nunca ouviram falar. Diferente de antigamente, você só experimentava alguma coisa se você tivesse visto na televisão. Isso aí gera um ambiente agora, que é esse mundo de Davi versus Golias. Que é o que, pela primeira vez na história, o pequeno passa a ter força contra o grande. A história de Davi versus Golias, na sua raiz, é a seguinte. Golias era um gigante forte, um guerreiro forte, e ele era gigante porque ele tinha um tumor cerebral que fazia que ele não parasse de crescer. Esses caras do Guinness Book, que tem 3 metros de altura, né, 3 não, 2 e tanto de altura, todos esses caras têm o mesmo tipo de tumor cerebral que faz que o cara nunca pare de crescer, até o dia que ele morre. Ele tinha esse problema, era um cara forte, só que era gigante. E esse tumor na cabeça que ele tinha fazia com que ele enxergasse mal. Davi, que era um guerreiro esperto, ágil, mais baixinho, falou, se eu chegar perto desse cara, esse cara vai me destruir. E ele viu que Golias não enxergava ele direito. Vem aqui, Davi, vou te arrebentar. E o Davi estava lá. Aqui, eu estou aqui, Golias. E aí que ele falou, não vou lutar com as mesmas armas. Se eu chegar perto de Golias, Golias me destrói. Então vou lutar com armas diferentes. E está com uma pedra na cabeça dele, derrubou ele. E é exatamente o que está acontecendo agora. As startups não lutam com as mesmas armas que as grandes empresas. Esses caras estão usando, a gente usa arma diferente. Ninguém está lutando com o Nubank na hora de competir com o banco, não está brigando com eu vou botar mais dinheiro na televisão do que o Itaú. Não é essa a briga. Então olha que interessante o mundo que a gente passa a viver agora. E tudo isso acontece, e esse é o primeiro... Sumiu aí. Então tudo isso faz com que um monte de empresa gigantesca comece a sofrer na mão dessas pequenininhas. A gente começa a viver essa era dos inimigos invisíveis, que eram empresas minúsculas que ninguém sabia de onde vinha, no war room das grandes empresas, não dá para mapear as pequenas, e de repente, na hora que ela vê, o pequeno tomou conta do mercado. Você vê, Embratel e Intelig faziam propaganda na televisão de quem tinha o DDI mais barato, ligação internacional mais barato. De repente chega uma startup da Estônia, que é o Skype nasceu na Estônia, e toma conta desse mercado, domina esse mercado, virou pó, acabou. Destruiu o mercado dos caras. Os caras não conseguiram enxergar o Skype, porque o Skype é o Davi, é o pequeno, ágil, rápido. Né? Outro dia o pessoal da Vivo me chamou para falar lá sobre o WhatsApp, eu visitei o WhatsApp há 1 ano e pouco atrás, eles tinham 35 funcionários, 500 milhões de clientes. Hoje os caras têm 57 funcionários, mais de 1 bilhão de clientes. Se você pegar o WhatsApp está destruindo receita de operadora. Se pegar a receita de operadora, são bilhões de reais que estão virando pó. E o WhatsApp está tomando conta desse negócio. Se você chegar dentro de uma operadora, como eu fui lá falar com os caras, o cara falando assim, Gustavo, se um orelhão parar de funcionar por 2 horas, a Anatel vai lá e multa a gente. Se eu deixar de te atender em tantos minutos no call center, a Anatel vai lá e me multa. Esse cara tem 20 mil pessoas no call center para te atender, em média. Sabe quantas pessoas o WhatsApp tem no call center? Quem já ligou para o call center do WhatsApp? WhatsApp do Brasil, bom dia. Ah, a mensagem do senhor não chegou, senhor?
Não tem isso. Olha como é que essa luta é desleal. Então isso começa a acontecer cada vez mais. Aí você começa a ver casos tipo Airbnb, que vale mais que o Hilton. Airbnb permite que qualquer pessoa alugue uma casa ou um quarto da sua casa como se fosse um quarto de hotel. Por que esse cara vale mais que o Hilton? Porque o custo de aquisição de quarto dele é menor que o do Hilton. O Hilton, para colocar um quarto novo para dentro, custa milhões de dólares. É comprar um terreno, igual esse aqui, licenciar, construir, treinar a gente, colocar para dentro. Esse é o custo do Hilton, para começar uma operação de um quarto novo. O custo do Airbnb de colocar um quarto novo é de $5. O custo de Google. Você entra no Google, como ganhar dinheiro enquanto eu estou viajando, ou o Google sabe que você vai viajar, te propõe lá, ganhe dinheiro enquanto você viaja, você vai lá, clica e cadastra. Custa $5. Airbnb resolve exatamente o mesmo problema que o Hilton resolve. Problema de acomodação. Só que com custo de aquisição muito mais barato. Enquanto a Kodak falia, Instagram era vendido por $1 bilhão com 14 funcionários. Resolvendo exatamente o mesmo problema. O que era o problema? Compartilhar emoções. O que Kodak fazia? Não, quero tirar uma foto para imprimir, para mostrar para os outros. O que é Instagram? Eu tiro uma foto para mostrar para os outros. Resolve exatamente o mesmo problema, só que de maneira diferente. A mesma coisa Netflix. Blockbuster falindo, Netflix virando a maior locadora do mundo, resolvendo o problema de eu quero assistir o vídeo na minha casa. Pronto, Netflix está resolvendo esse problema. Toda essa lógica acontece por causa desse slide aqui, foi a primeira aula que eu tive na NASA. Basicamente, esse slide aí mostra o seguinte: a nossa mentalidade, a nossa mente, a nossa cabeça nos engana. A gente não consegue prever futuro diferente do presente. Não consegue. Então, como é que as grandes empresas fazem planejamento? Olha para trás, olha como é que foi esse ano e planeja o ano que vem. É assim que você planeja. Só que você não consegue planejar futuros diferentes do que você vê hoje desse jeito. Então, olha aquela linha lá, né? A linha verde ali, a linha mais clara, ela mostra a nossa mentalidade. Por quê? As pessoas achavam, por exemplo, que na década de 60, porque o homem foi à Lua, a gente ia passar férias na Lua no ano 2000. Eu vi o estúdio lá onde a NASA gravou o homem indo para a Lua e tal, parece mesmo que foi. Mas o que era aquele negócio ali? O pessoal de Goiás achava que ia ter pousada do Rio Quente na Lua, para a gente passar férias. Por quê? Porque a nossa mente é linear. Você acha que o futuro é muito parecido com hoje. Só que o que aquela linha roxa ali representa? Novas tecnologias que ninguém acredita que vão chegar e que de repente vão chegar e destruir o seu mercado. São as startups. É a empresa que está fazendo carro que anda sozinho, é a empresa que está fazendo impressão 3D de comida, a empresa de energia solar, é a empresa de não sei o quê. Esse é o tipo de revolução que acontece, que a empresa de energia solar, como a gente tem uma amiga aqui que tem uma empresa de energia solar, as grandes empresas de energia estão olhando isso como, isso é coisa de brincadeira e tal. Aí o Elon Musk está entrando nos Estados Unidos pesado nesse negócio, de repente energia solar vai ser tudo. Você não vai precisar mais comprar o tipo de energia. Quebra CEMIG, quebra todos. Quebra, desaparece. E é o que está acontecendo, e a gente vai ver isso cada vez mais. Startups tomando os grandes mercados, porque as empresas acharam que o mundo ia continuar exatamente igual. E novos entrantes estão entrando com tecnologias totalmente diferentes. Vou pular umas coisas aqui por causa do tempo. Não, o Fabão e o Paulo tem muita coisa boa para contar. Então, olha que interessante, né? Eu tive outro dia, um tempo atrás, eu tive com o Satya Nadella. Satya Nadella é o presidente mundial da Microsoft, é o CEO novo da Microsoft, é o Bill Gates novo, lá nos Estados Unidos. Ele me chamou para falar lá com ele na sede deles em Redmond. Estava lá com o Satya e tal, e ele falou um negócio que o Bill Gates falou para ele. Né, que basicamente uma teoria que ele tem usado muito, que o Bill Gates levou para ele, é de Fixed Mindset e Open Mindset. Quer dizer, tem empresas que chegaram no sucesso e querem manter o seu sucesso de qualquer maneira, empresas e pessoas. Tipo assim, eu já cheguei até aqui, eu quero manter esse sucesso. Esse é o Fixed Mindset, eu tenho uma mentalidade fixada nisso aí. E outras empresas são as Open Mindsets, que é eu vou me reinventar o tempo inteiro até conseguir chegar constantemente no sucesso. E aí tem um caso interessante, porque o TomTom, quando o Waze entrou no mercado de GPS, TomTom era a maior empresa de GPS do mundo. TomTom tinha mais de 1.000 funcionários, tinha ação da bolsa aberta na bolsa e tal. Era uma gigante. TomTom achou que não tinha mais problema para resolver. O problema de GPS está resolvido. Não existe mais. O que era o que o TomTom queria fazer? Como é que eu ponho a voz do Homer Simpson no GPS? Como é que eu ponho a voz do Darth Vader e tal? Porque para ele era resolvendo todos os problemas. O que aconteceu? Chega uma empresa, uma startup que surgiu em Israel, que é o Waze, pequenininha, e fala assim, gente, beleza, o problema de GPS está resolvido, mas tem um problema que ninguém resolveu, ninguém está olhando. Trânsito.
Trânsito é um problema gigante. GPS não é problema mesmo. E o Waze focou em trânsito, resolveu o problema de trânsito, virou a maior empresa de GPS do mundo, vendido por $1 bilhão para o Google. Olha que interessante, o poder do foco. Então, gente, o resultado disso aí é que a maioria das grandes empresas vão desaparecer. Se você pegar as grandes empresas, as 500 maiores empresas na década de 50, 90% não existem mais. 90%. E você nem sente falta. Você não sente falta da Kodak, você não sente falta da Xerox, você não sente falta de um monte de empresa que desapareceu e que, porque outro substituiu melhor. Só que o problema é que esse ciclo que demorava 50 anos para acontecer, vai começar a acontecer cada vez mais rápido. Vocês vão ver novos entrantes entrando e destruindo mercados em menos tempo. Então, nos próximos 15 anos, 90% das empresas que existem hoje não vão existir. Olha que interessante, muda tudo. Então, gente, o momento que nós estamos vivendo a gente está vivendo a era dos pequenos, em que pela primeira vez na história, o pequeno passa a ter voz contra o grande. Beleza? Obrigado. Obrigado, Gustavo. Valeu. Eu não trouxe apresentação e, na verdade, quando eu estava conversando com a organização do evento, o painel do qual eu vou participar é o de inovação na educação. No entanto, tive envolvido com startups e com o desenvolvimento do CID, do programa do governo, enfim, a criação da marca e todas essas coisas. E nos últimos tempos, conversando com muitos amigos do ecossistema empreendedor e outros que são observadores, estudiosos, enfim, de outros meios, na área de educação, a gente tem refletido sobre o que tem acontecido em torno do hype sobre o empreendedorismo, né? E aí tem uns papos de empreendedorismo de palco, a coitada da BelPS virou o alvo de todas as piadas, mas tem algumas questões que talvez sejam relevantes quando a gente pensa sobre esse ambiente empreendedor e disruptivo, vamos chamar assim, porque hoje todo o capital intelectual das novas gerações, ele está dedicado, o menino hoje ele quer ter uma startup. Você vai conversar com um menino de 12 anos, e aí, cara, o que você quer fazer? Você quer jogar bola? Você quer, enfim, ser ator? Você quer ter uma banda? Na minha época, todo mundo queria ser o Kurt Cobain. Aí, depois, todo mundo passou a querer ser o Steve Jobs. Assim. Acho que isso é uma mudança de paradigma cultural, na verdade. E aí o menino fala, não, com 12 anos, né, eu quero criar alguma coisa, vou criar um aplicativo, que eu vou vender e fazer o primeiro 1 milhão antes dos 20, e está tudo certo, e é isso aí. E passa a acreditar, primeiro, que esse modelo é para todos, e segundo, que a gente está rompendo uma ordem de mercado, quando, na verdade, a gente está hiperinflamando uma ordem de mercado, porque, no fundo, todas as startups vencem Golias no momento em que entra o investidor, em que entra um banco, em que entra uma fonte tradicional de recurso, né? Então, você está hiperestendendo uma relação de comercial intensa. Você não está mudando a ordem do mercado, você está acelerando essa ordem, aumentando o gap dessa ordem, né? E outros pontos que são importantes, né, serem discutidos, e aí aqui, de forma alguma, é um olhar crítico sobre empreendedorismo e startups, mas a gente não precisa pensar as coisas como uma coisa ou a outra, e sim uma coisa e a outra, mas é pensar, por exemplo, por que os jovens de hoje topam trabalhar 30% a mais e ganhar 30% a menos numa startup, porque lá tem a parede colorida e o cara come fruta e toma cerveja e etc. Durante o trabalho. Porque, na verdade, é isso que acontece em alguma medida. Claro que tem propósito, que tem outras oportunidades, que tem um crescimento maior de carreira do que tinha antigamente, sei lá, na fila do programa de trainee da Vale, não tem mais os grandes talentos. Os grandes talentos ou estão empreendendo ou estão na fila para trabalhar na Samba, para trabalhar no Simpla, para trabalhar na Hotmart, para trabalhar na Rock e etc. Só que será que esse modelo, de fato, reconhece o talento dessa turma ou não? Alguns casos sim, alguns não, mas é importante pensar por quê. Por que essa turma está querendo ir para lá e saindo dos negócios tradicionais? Uma outra coisa que é importante é o quanto esse ambiente empreendedor ele está voltado a realmente resolver problemas que são significativos ou gerar conveniência para uma classe média branca dominante, por exemplo. Então você pega lá todo o capital intelectual do San Pedro Valley
e que tipo de soluções essa galera está criando. Eu estou criando um aplicativo para eu pedir comida ou eu estou criando um sistema que eu faça crianças aprenderem melhor na escola pública? Que tipo de problema eu estou resolvendo? Né? O SUS, por exemplo, faz 2,5 milhões de atendimentos ano e atende 88% da população, bem ou mal. E aí eu não estou querendo dizer de negócio social, pelo contrário. Mas aqui existe uma oportunidade de mercado, por exemplo, que será que a gente não pode desenvolver uma solução de base tecnológica e vender para o governo, que seja, ou reduzir o gasto do governo e facilitar essa relação para 2,5 milhões de atendimentos ano? Aí tem uma oportunidade de startup, porque o que acontece? Lá na Design Thinkers acontece muito de ver moçada querendo desenhar modelo de negócio, enfim, fazer o planejamento, etc. E aí você vai conversar com o cara e fala assim, e aí, qual que é teu negócio? Aí o cara fala assim, não, eu tenho um aplicativo. Fala, cara, então você não tem um negócio. Eu tenho um aplicativo, eu tenho um sistema, eu tenho isso. Cara, você não tem... Qual é o problema que você está resolvendo? Para quem? Qual é o impacto que isso gera para as pessoas? Qual é o resultado que isso provoca? De que forma está mudando a vida das pessoas? Você não tem um aplicativo. O aplicativo é o meio, o aplicativo é o tubo, mas o que passa dentro do tubo? Assim, o que você está se propondo de fato a fazer? Então, enfim, nessa conversa de vir participar desse painel, era um pouco isso, era como é que a gente olha para essa mudança de paradigma cultural em que empreender parece ser uma solução, e em muitos casos mas não necessariamente para todo mundo, mas como é que também a gente olha com um olhar um pouco mais crítico em torno do hype, em torno da movimentação, em torno de toda a fumaça que a gente não sabe o quanto de fogo que está gerando, né? Então tem muito negócio que é muito legal, assim, eu tenho o prazer de ouvir o Gustavo falar, que é um cara, não tem nada para dizer, assim, super respeitado e com uma história incrível, com negócios incríveis, assim como outros, assim, o Cartacho da Simpla, entre outros caras, os meninos da Hotmart e tudo mais. O Fábio tem uma super experiência nisso, mas uma coisa que é importante o porquê desse hype em torno do empreendedorismo. Eu queria trazer só um pouco dessas questões e mais tarde a gente abre para pergunta depois da apresentação do Fábio e a gente pode bater um papo aberto sobre isso. Beleza? Obrigado. Bom dia, gente. Eu não vou me atrever a fazer a apresentação depois do Gustavo, não. Mas quero compartilhar com vocês algumas coisas. Tem a apresentação aí que eu queria mostrar só um slide. Está colocando aí? Então, enquanto coloca, eu queria perguntar, quem vai na balada empreendedora hoje às 21 horas, por favor, levante a mão. 2, 3, 6. Balada empreendedora, oferta do prefeito Ralph aqui no Fórum da Manhã. Hoje aqui do lado ali, vai tirar as paredes lá, vai quebrar o pau aqui hoje, à noite, 21 horas, né? Bom, então, enquanto está trazendo aí, eu queria trazer o seguinte. Primeiro, lá nos Estados Unidos, quando o garçom tropeça assim e vai cair, e o cara segura o cotovelo dele assim, no dia seguinte tem uma estátua, uma homenagem, salvou a vida do garçom, o Sindicato Nacional dos Garçons aplaude, e se passa a celebrar pequenos atos de heroísmo e pequenos heróis. Eu acho que é um país muito bacana que cultiva essa celebração das boas atitudes, né? E você pegar, por exemplo, um prefeito no fim do mandato como o Ralph, e está fazendo um evento desse aqui, isso não é comum nas cidades do mundo e no Brasil, Ralph. Então, primeiro, parabéns, porque foi uma luta fazer isso aqui, e você brilhou, e eu agradeço demais por poder estar aqui junto com essa galera no painel. Mas eu falo dos Estados Unidos porque, por exemplo, o Gustavo é um cara que é muito mais do que esse cara que segurou o cotovelo e salvou a vida do garçom. Gustavo é um cara que conversa com Jorge Paulo Lemann, que conversa com o CEO global de Microsoft e outras tantas pessoas, né? E ele fala aqui como depoimento da experiência. Eu acho até que o Gustavo talvez se contenha em falar o networking que ele criou a partir do que ele construiu. E a gente celebra muito pouco isso. E qual é o ponto dessa questão?
é o que eu chamo do startup como cultura, startup como mindset, que é o mais importante da gente entender. Eu não quero antecipar assim, muito que a balada vai ter uma parte de conteúdo à noite, mas vamos colocar assim, quando a gente faz 17 anos, todos nós aqui, o mundo para de girar e a mãe, o cachorro, a tia, a escola, o avô, que vestibular você vai fazer? E a obsessão do vestibular entra em campo. E como a gente é adolescente, e eu estou falando de cultura startup, a gente passa a acreditar que a nossa identidade é associada a um curso superior. Porque é uma fase da vida que a gente está construindo identidade. A gente quer saber o que a gente vai ser, e alguém diz para a gente que você vai ser engenheiro, você vai ser médico, advogado, administrador, publicitário. E esse é um dos problemas centrais dessa nossa cultura ibérica, católica, paternalista, onde somos uma sociedade que formou as pessoas para conseguir emprego e não para criar valor. O sentido de criação de valor, ele é ausente da nossa formação, porque a gente busca ser, entre aspas, um diploma para evoluir. E tem uma coisa mais grave nisso. Nesse mundo que o Gustavo deu um breve voo assim, de multidisciplinaridade, falam com a gente que a gente tem que ser unidisciplinar. E pior ainda, quando você tem esses mesmos 17 anos, por uma questão de produtividade da escola, de outdoor de Enem, nos colocam nas áreas de biológicas, humanas ou exatas. E se você teve uma péssima professora de física, você se refugia muitas vezes na história e na geografia, você passa a acreditar que você é de humanas. Se você teve uma péssima professora de história, você passa a acreditar que você é de exatas, quando na verdade nós somos tudo e nós podemos tudo, né? E quando eu tive o privilégio, fui secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, fui diretor do SEBRAE, responsável por essa área de inovação, de empreendedorismo, implementamos o programa de educação empreendedora para criança e adolescente em mais de 420 escolas. A Dani está aqui do SEBRAE da Zona da Mata, participa desse projeto incrível. Eu tive o privilégio de fazer uma missão de educação empreendedora. A gente ficou 15 dias nos Estados Unidos, visitando Babson, que é considerada a melhor universidade de empreendedorismo, tem doutorado em empreendedorismo, e outros lugares. E na Fundação Kaufmann, para a gente entender contexto, porque se tem alguém aqui que é um agente de política pública, como o Ralph e outros, a gente tem que começar a mudar a primeira maneira como a gente cria os nossos filhos e depois tentar mudar a nossa visão de mundo e mudar a sociedade. E lá na Kaufmann, você entra, tem uma estátua assim do velhinho com a esposa dele, morreu o senhor Kaufmann e deixou um patrimônio de 2 bilhões de dólares unicamente para promover a cultura empreendedora no mundo. E eu confesso a vocês que eu fui lá com certo preconceito, Estados Unidos tudo é business, é demais negócio de business, né? Tudo é business. E aí um cara lá chamado Gary Schuniger, ele me falou uma frase que me tocou muito, ele falou: Fábio, entenda que empreender não é abrir uma empresa. Empreender é permitir que pessoas comuns façam coisas extraordinárias. E essa grande quebra de paradigma que o Gustavo está trazendo, e a Mecha também, com as ações que tem de prover esse tipo de conteúdo, é que a gente não precisa mais ser especialista. Eu posso ser dono de uma empresa de tecnologia, eu, Fábio, e cada um de vocês, sem ser especialista em tecnologia. O Gustavo quebrou o mercado de streaming de vídeo, ele criou, na verdade, um mercado de streaming de vídeo, e hoje ele tem a conta da Rede Globo, da SBT, da Band, de todo mundo, e ele é formado em publicidade. Porque ele foi se apropriando dessa compreensão. Quem diria que um aluno formado em publicidade, da Harry Gary, iria virar um cara que conversa com essas pessoas, que compartilha, e aqui depois, antes de terminar, ele representa muito bem o sentido e o espírito de ecossistema. Empreender é permitir que pessoas comuns façam coisas extraordinárias. E aí, quando esse jovem, que acha que o curso superior define a identidade dele, ele passa a acreditar nisso. Entra na faculdade, o primeiro período é uma merda. Fala quem achou bom o primeiro período da faculdade aqui, levante a mão com orgulho. Não é? Ninguém. E aí a gente acha que o terceiro vai melhorar. Não melhora. Aí, por alguma razão, a gente sonha que o sétimo vai ser foda, porque aí a gente vai fazer o estágio, né? E continua sendo a mesma bosta, e você se forma sem saber o que você fez. Se eu gastei 5 anos no curso de Direito no FMG, 4 anos no mestrado em Direito Econômico, sou mestre de Direito Econômico, 4 anos de doutorado em Direito Constitucional,
Eu acho que eu uso 2% disso para melhorar um pouquinho minha persuasão, porque no final, tendo estudado tanto, para alguma coisa serve. Mas é um investimento absurdo, que todos nós tivemos para muito pouca coisa. Bom, então esse paradigma que o Gustavo traz, da velocidade rápida, e dessa, eu não gosto da palavra democratização, não, porque ela carrega ideologia. Para mim, tudo que é ideologia tá fora, para a direita, para a esquerda, para onde quer que seja, mas essa acessibilidade radical às ferramentas de criação de valor é que fazem a diferença. Bom, e a galera está entendendo isso. Eu, quando tinha 12 anos, meu pai era um cara de classe média baixa, mas ele conseguiu me dar uma Caloi Cross Cruise de aro metálico azul, né? Não sei quem tem entre 40 e 50 vai lembrar dessa bicicleta. Tinha vermelha metálica e azul metálico. Naquela época, eu acho que o meu pai sonhava em ter um Santana GLS I 2.0 com aerofólio. As pessoas aspiravam a ter coisas, né? E nós todos fomos criados para ter a melhor formação, ter o melhor salário, ter o melhor emprego, ter o melhor carro, comprar um apartamento um pouco melhor. Essa galera que tem menos de 25 anos, ela não está ligando essas coisas. Bota 60 mil nesse cara, e esse cara ou vai abrir uma startup, pode quebrar a cara, mas vai aprender, ou vai viajar o mundo, ele não vai gastar isso num carro mais. Então, o ponto central, e aí eu dou o exemplo da Mariana, quando a gente foi na aceleradora que chama Rocket Space em São Francisco, você entra lá, tem um pé direito alto, assim, igual o salão da Pequena Tiradentes, uma faixa escrita assim: nos últimos 4 anos, as empresas que por aqui passaram geraram um IPO de mais de 4 bilhões de dólares. Eu falei, putz, então alguma mágica, tem uma bruxa na sala da esquerda ali com um caldeirão, fazendo essas empresas gerarem dinheiro. E essa menina, Mariana, brasileira, esposa, dona de casa, foi para Stanford, porque o marido foi fazer doutorado. E aí ela resolveu abrir uma startup. É claro que ela estudou, tinha ferramenta, compreensão de estratégia digital, era formada e tal, mas ela acreditou no sonho dela. Aí reuniu o time do Sebrae e ela começou a falar assim: vou falar da minha proposta de valor. Isso foram 4 anos atrás. Aí eu falei, essa menina, eu não sabia que era proposta de valor, vai falar de preço e tal. Ela falou assim: minha proposta de valor é permitir que toda mulher do mundo tenha acesso à Bolsa dos Sonhos. Aí as mulheres, uau, como assim? Eu quero. Uma mulher na Tanzânia, na Califórnia, em Tiradentes, em Belo Horizonte, Nova York, consegue entender essa proposta de valor. Permitir que toda mulher do mundo tenha acesso à Bolsa dos Sonhos. E ela criou um site, enfim, que nem era novidade, de relação com grandes marcas como Prada, Louis Vuitton, Michael Kors, e ela, em vez das mulheres gastarem 2, 5, 10, 20 mil reais num ativo que na segunda festa está profundamente depreciado, porque ficou repetido, você aluga, né, uma bolsa por 200, 300, 600 dólares. E estava fazendo o maior sucesso. Então, somos uma sociedade que forma as pessoas para conseguir emprego, não para criar valor. O que a cultura startup traz? Agora você pode criar valor. Porque esse ciclo de alta do oba-oba das startups, da espuma das startups, da balada das startups, né? A balada é a galera que tem ali 16, 17, 18, 19, quer ir em meetup, quer conversar e tal. Mas é um funil e é um flow, na verdade, né? A gente tem que alimentar esse flow para que mais jovens queiram despertar essa curiosidade, queiram mergulhar na compreensão do que é uma estratégia digital, queiram criar valor e aí o filtro natural do talento e da capacidade de capturar valor no mercado. Em Israel, eu fiquei lá 15 dias, em junho, e me impressionou muito isso. Lá eles têm amor ao ciclo de negócio, eles não têm amor ao nome da empresa. O cara não fica 30 anos esperando para pôr a placa lá presidente da empresa. Eles falam que o ciclo de captura de valor não pode durar mais de 3 anos para não dar tempo do sócio brigar. Então você tem um monte de curralzinho assim. No curralzinho 1 você tem uma pré-aceleração, o nego recebe lá 10 mil dólares, no curral 2 você tem um bezerrinho mais maduro, recebe 50 mil dólares, no 3 recebe 200 mil dólares, no 4 recebe 2 milhões de dólares, do 5º para cima 20 milhões de dólares e voa. Em cada ciclo você tem uma sociedade que vai investindo nesse cara e fazendo acontecer. Nós temos, assim, para concluir, desafios incríveis. Eu sempre penso com a cabeça de política pública, porque acho que a gente tem um papel nesse sentido, e o ecossistema, essa mensagem do ecossistema é importante. Então, Gustavo está aqui, não está recebendo nada para isso, nenhum de nós, porque a gente acredita que compartilhar isso com vocês pode impactar, pode fazer diferença para uma pessoa,
que vai voltar para casa ou vai criar o filho de maneira diferente, se ainda der tempo, ou vai tomar uma atitude de abraçar, de patrocinar, enfim, de trazer essa cultura para dentro. E aí, indo para essa última lâmina, está na imagem aí? Vou rápido aqui, para ir direto na final. Eu quero mostrar essa imagem aqui, né? É claro que a imagem antiga aqui desse slide é a preto e branco, certo? O auditório está dormindo um pouco. Certo? Erradíssimo. Porque essa imagem gastou 60 anos para ficar velha. Quem quer ter um iPhone 1 aí, por favor, levante a mão. Gastou 5 anos. Então, o Kurzweil, que é esse cara top, um empreendedor na área de tecnologia, eleito o homem mais inovador do mundo pela revista The Economist, 2017, estão cotando o Gustavo para esse prêmio aí. Ele fala que deu aula, né, na Singularity, dessa questão da exponencialidade. Então é simples assim. Pode gostar, pode não gostar, pode achar que é difícil de entender, mas a gente está no comecinho da subida da curva da exponencialidade. E essa reta para cima vertical vai derrubar um monte de coisa, né? Eu quero mostrar isso aqui para vocês, né? Isso que o Gustavo falou. 0,8% das empresas formais do Brasil crescem mais de 20% ao ano e geram 42% dos novos empregos. Geram 42% dos novos empregos. É delas que nós estamos falando. Podem ser empresas tradicionais, mas têm um modelo de negócio inovador. Então, startup como mindset. E eu adoro essa capa da Forbes, né? Aqui a gente tem um game changer. Nós estamos falando que agora a gente pode criar game changer. Não importa se você torce para o Cruzeiro, para o Atlético, para o Flamengo, quem seja. Sabe aquele cara que, aos 43 do segundo tempo, está perdendo de 4-1, e o cara vai lá e vira o jogo, e joga uma energia, e lidera, e faz a diferença, e a coisa muda? É o game changer. E a tecnologia está permitindo vários game changers nascerem, serem disruptivos, quebrarem negócios tradicionais, criarem novos mercados e fazer a diferença na nossa sociedade. Startup é um mindset que abraça essa atitude de correr risco, baixa o custo de prototipagem de ideias e produtos, compreende a digitalização da economia, intensifica o engajador. Você não vende produto mais, você apresenta propósito, gera engajamento e se relaciona com o cliente de outra maneira e traz uma nova arquitetura de sobrevivência empresarial, contaminando a todos com essa energia, porque é uma energia muito gostosa, muito animada, muito agitada, ela é rejuvenescedora, né? Eu, por último, então, pedindo desculpa pode tirar aí, por favor, obrigado, por falar muito, eu quero compartilhar com vocês no dia que eu voltei dessa viagem no Vale do Silício e aprendi muito sobre a questão do erro como processo de aprendizado. Nós somos uma sociedade, a gente é treinado para não errar, a gente não é treinado para aprender. Esse é um dos problemas centrais. Não sei se é só o Brasil, ou se são vários lugares. E aí eu voltei, e o Dani tem 4 anos, e a gente estava tomando café da manhã, e eu falei com o Dani falou assim, pai, eu estou querendo andar de skate, mas eu estou errando muito. Aí eu, cheio de teoria, falei, Dani, que bacana, parabéns que você errou. E o Dani começou a chorar, mas pai, eu não gosto de errar. E aí eu vi o tanto que o menino de 4 anos está completamente impregnado desse condicionamento, né? O medo de ser, o medo de errar. É por isso que na reunião das empresas as pessoas ficam caladas, com medo de falar bobagem. A gente não tem essa cultura do erro. E aí eu falei assim, Dani, se você quer ser bom, você vai ter que machucar muito. Você vai ter que cair, você vai ter que errar. Senão você não vai ficar bom, filho. Vai lá e erra, né? E é esse tipo de atitude que eu acho que a gente tem que começar a ter com toda a sociedade, inclusive com a política, com a gestão pública. Vai lá e erra. Usa a startup como mindset. Porque não tem mais o plano pronto, não tem a consultoria cara que você tem que gastar milhões para ter um atestado de que aquilo é consistente. Porque no dia que ficou pronto, deixou de ser. E eu e o Gustavo tivemos com o Steve Blank, ele deu uma aula para nós de 1 hora. Um cara fera lá de Stanford, enfim, que inspirou o aluno dele, criou a teoria do Lean Startup. E ele falou para a gente que a Universidade de Stanford está na turma de número 163, onde o aluno da primeira à última semana tem que fazer um negócio chamado validação, que eu acho que 90% das pessoas aqui nem sabem o que é no Brasil. Validação é você perguntar para o cliente toda semana se ele compraria aquilo, qual que é a experiência de uso daquilo, o que pode melhorar no design, no processo de compra.
Pô, o cara sai um míssil de relacionamento e pergunta, entendeu? O diploma não serve para nada. É claro que meus filhos fazem comum, eu sou super rígido em relação a estudos, a Adriane mais ainda, minha esposa, mas eu não estou fazendo apologia contra a universidade. Eu só acho que o Tiago tem 8 e o Dani tem 6, eles definitivamente não vão estudar no mesmo jeito que eu estudei, e o meu único papel como pai é fazer com que eles encontrem um sonho e um propósito. Porque aí eles vão buscar informação que, como o Gustavo bem disse, de Stanford, de Harvard, está hoje disponível a quem quiser, né? Então, acho que o papel desse painel, Ralf, parabéns, como todo evento, é a gente sair daqui e se perguntar qual é a atitude de impacto que cada um de nós vai ter para, de fato, deixar uma marca no mundo de transformação. Muito obrigado, galera. Só levantar duas coisas. Vai ter pergunta depois da turma? Deixa eu, antes de levantar a pergunta, só muito legal os seus comentários aí, Fábio, porque mostra uma realidade que é a realidade muito que eu acredito, a gente está muito conectado nisso aí. E tem duas passagens da minha vida que me marcaram muito, né? E de duas conversas com pessoas brilhantes, né? A primeira foi com Flávio Augusto. Flávio Augusto, não sei se vocês sabem, é o cara que vendeu aquela empresa chamada WhatsApp, aquela empresa de inglês. Ele tem uma geração de valor, ele é super famoso, esse cara. E ele comprou um time de futebol nos Estados Unidos, que é o time do Kaká, lá, o Orlando City e tal. E ele é muito amigo meu, sempre que eu vou para Orlando, eu fico lá com ele. E aí eu falei com ele, Fábio, como é que você cria seus filhos? Porque ele é bilionário, ele vendeu a WhatsApp por mais de $1 bilhão, hoje só o time dele vale $500 milhões. Como é que você cria seus meninos? Porque eu conheci os meninos dele, a gente foi junto para um jogo e tal. Pô, menino de 14, 15 anos, os caras, assim, super tranquilos e tal. Eu falei, cara, como é que o filho de um bilionário é assim? Um cara de boa, humilde, não sei o quê. Pô, Gustavo, a primeira coisa que eu fiz com meus filhos foi tirar da escola, porque eu não acredito em escola. Eu acredito que a escola forma os meninos para trabalhar para os outros. É a mentalidade, não, você está sendo formado porque você tem que trabalhar para uma empresa grande, você tem que trabalhar para alguém e tal. E ele não acredita nesse modelo, ele educou os meninos, fez igual a Angelina Jolie lá, que educou os meninos de um jeito diferente. E a segunda coisa que ele falou, que me marcou muito, é que ele apostou no esporte, como uma forma de foco e tal. Então, esses meninos, os dois, um é jogador de futebol do Porto, em Portugal, júnior lá, e o outro é jogador de basquete de um time da Espanha e falou, cara, o esporte salvou os bonecos. Dá foco, dá não sei o quê. E a mesma coisa eu acho que é startup. Se você conversar com os CEOs de startups, mesmo que o cara é novo, mesmo que o cara ainda não conseguiu criar nada ainda de sucesso, o cara vive aquilo, né, Fábio? A gente vê assim no dia a dia, o moleque respira aquele negócio, o cara não quer ir para balada, a não ser que seja balada empreendedora, mas o cara não quer ir, bicho, beber, droga, não sei o quê, porque o cara tem coisa mais importante de fazer, o cara quer validar cliente, o cara quer, sabe, testar coisa nova, o cara trabalha no final de semana, pega os meninos da Rock Content lá, porque eram da samba, o Dieguinho mesmo, pô, o cara é ferinho, o cara vive disso, então nem namorar, o cara namorava direito, agora, né, que arrumou a empresa, casou. Mas então, essa é a primeira coisa, eu acho que me marcou muito. E a segunda coisa foi a conversa que eu tive com o Satya Nadella, que é o presidente mundial da Microsoft, e ele falou assim, Gustavo, como é que a Microsoft pode ajudar o Brasil? O que você acha que a Microsoft pode fazer pelo Brasil? E eu falei, Satya, eu acho que o maior problema do Brasil hoje é a educação. E o maior problema não é do jeito de fazer educação, porque eu acho que educação pública, por exemplo, na época do meu pai, era boa. Então, por que piorou? Por que é ruim? Porque, cara, o modelo não funciona mais, tanto a pública quanto a privada. Você vê escola boa formando delinquente. Então, o que eu acho que é o modelo que eu propus para ele? Foi, Satya, eu acho que a Microsoft deveria ajudar a investir num modelo em que as pessoas que estão ali, né, na escola pública, por exemplo, ao invés de aprender marcenaria, ao invés de aprender elétrica ou coisas assim que são as profissões, né, ou os cursos técnicos tradicionais que levam a lugar nenhum, deveriam estar aprendendo a programar, deveriam estar aprendendo a fazer uma app. Por quê? Porque, cara, isso abre o leque de oportunidades, mas isso muda o mindset total. Quer dizer, cara, não vou mais treinar os caras para uma profissão que não vai existir e tal, e não vou treinar o cara para ser funcionário, vou treinar o cara para criar uma empresa, ou para ele poder trabalhar para quem ele quiser, na hora que ele quiser, por um site tipo freelancer.com, que o cara pode trabalhar para uma empresa na China, não sei o quê. A Índia é assim, você contrata gente na Índia por esse site, super fera, para fazer qualquer coisa para você.
E o cara está lá, ele trabalha da casa dele, onde ele quiser, do jeito que ele quiser e tal. Mas você abre oportunidades, você dá oportunidades. Então, eu concordo com o flow de empreendedorismo, que no final das contas, o foco não é só montar a sua empresa, mas desde vir trabalhar para uma startup, onde você tem realmente possibilidade de crescer mais rápido, você tem possibilidade de trabalhar com algo que você acredita. Sou cheio de cara no nosso escritório em São Paulo que veio da Oracle, veio da SAP, veio da Microsoft. Por que o cara saiu de lá? Porque o cara não acredita naquilo, bicho. Se você trabalha na Microsoft, na Oracle, na IBM, qualquer coisa, você é um pau mandado, não tem como. A não ser que seja a Paula Belize, que estava aqui ontem, que essa manda. Mas fora isso, não manda. Tipo assim, o cara da Microsoft Brasil aqui não chega e fala, não, nós vamos mudar a estratégia de vender o Office 365. Não, bichão, você faz do jeito que o gringo mandou. E eu chego uma hora que o cara talentoso não quer mais isso. O cara quer falar, eu quero participar de algo que eu faço parte. Esse cara muitas vezes vem para uma startup, não porque ele vai ser dono daquilo, não porque ele vai ter estoque, porque a maioria ainda não tem opção de ação e tudo mais, mas muito mais porque ele acredita naquilo ali, e ele acredita que o que ele faz ajuda a fazer parte, ajuda a construir algo maior, tem um propósito maior do que só ganhar dinheiro. Porque o que hoje o cara que fala para mim, eu trabalho na Vale e tal, tem dó do cara. Fala, bicho, sério, você trabalha com aquele uniforme marrom, com o login da Vale e tal. Mas não só por isso, mas é porque eu tenho certeza que o cara é um pau mandado. A não ser que se ele seja um vice-presidente da Vale, o cara é um tirador de xerox, mesmo que ele tenha sido formado da melhor universidade e tal, ele é um tirador de xerox. Por quê? Porque o negócio não funciona assim numa Vale. Você não chega e fala, eu quero experimentar. Agora, na Samba, se alguém chega para a gente e fala assim, eu quero experimentar um negócio novo, eu falo, chefe, estou pensando aqui, a gente podia testar um negócio diferente. A primeira coisa que eu ou qualquer diretor tem que fazer, isso é regra para todos, é falar, faz. A gente nunca fala não para alguma ideia, nunca fala não. Nenhum diretor pode fazer. Se falar, o cara pode vir em mim e vai fazer. Então, assim, a gente tem uma regra lá que chama a regra dos Cavaleiros do Zodíaco, que você pode errar a mesma coisa uma vez. O Cavaleiro do Zodíaco pode tomar um golpe, o mesmo golpe só uma vez. E a gente fez a mesma regra lá. Se errar 2 vezes a mesma coisa, você é burro, a gente manda embora. Mas, fora isso, se não errou, tipo assim, cara, experimenta uma vez. Pode experimentar quantas coisas você quiser, diferentes, você pode errar uma vez esse tipo de coisa. Mas o que a gente está dando para as pessoas? O empoderamento de fazer, vai lá e faz. Né, eu sou sócio do Marco Stefanini, que é dono da Stefanini, a gente tem uma empresa de Big Data. E aí o Marco, um dia, eu levei um problema para ele e falou assim, Gustavo, se você me traz o problema e não traz a solução, você é parte do problema. E isso é um negócio que eu enraizei dentro da empresa também, que é tipo, o pensamento empreendedor não é o vou montar a minha empresa. O pensamento empreendedor é, quando você reclama de alguma coisa, você está pensando na solução disso. Você está pensando, mesmo que você trabalhe dentro de uma empresa, você está pensando em como resolver esse problema. Então, esse é o mindset, eu acho que muito que o Fábio tem falado também, do mindset empreendedor. Que o mindset empreendedor é resolver problema de um jeito diferente do que é resolvido hoje. Talvez isso não se aplique necessariamente à necessidade de você ter que ter uma startup, né? Você ter esse mindset, você ter isso dentro de uma organização, você ser um intraempreendedor, por exemplo, o cara que está miserável na Vale e quiser reinventar algum tipo de processo ali dentro, as grandes organizações hoje elas estão buscando empreendedores para desenvolver soluções internas e mudar a cultura de dentro para fora, justamente por causa disso, né? Porque essa turma está vindo com outro leque de habilidades e funções, etc. Mas existem também alguns movimentos empreendedores aí que estão desvinculados da lógica da escala e receita, né? A gente vê, por exemplo, no caso do Mecha, no caso do Hacktown, por exemplo, que é uma conexão de pessoas, de atores locais, para promover um novo tipo de interação e oferecer uma nova proposta para as pessoas. No meu caso, de educação corporativa, enfim, a Moca faz isso no caso de varejo, por exemplo, em Belo Horizonte, e aí, assim, você não pode medir esse tipo de movimento sob a mesma lógica de mercado, que é qual é a sua escala e qual é a sua receita, mas qual é o tipo de impacto você está gerando no lugar onde você está. Quando você tem 39 atores de Belo Horizonte e alguns convidados de fora, montando uma plataforma de educação, usando uma par de startups para botar ela de pé em 20 dias, sem gastar nenhum real, e você tem uma fila de espera hoje, sei lá, de 380 pessoas para fazer um programa de 3 meses, enquanto a Dom Cabral não consegue fechar uma turma de pós-graduação, isso está dizendo alguma coisa. E não necessariamente tem que ser uma startup, ou o que eu quis trazer, né, no meu momento de fala aqui, foi exatamente o quanto é importante ter a virada de mindset, mas
o senso crítico de pensar o porquê que a gente está fazendo isso também. Assim, é super legal ter o desenvolvimento ágil, ter as etapas de validação, ter outro tipo de relação com o mercado, promover o propósito e engajamento entre os colaboradores. Mas e aí, como é que você, enfim, amarra essa história sem necessariamente estar preso a uma resposta? Então você não tem que ter uma startup ou mais pensar que tipo de problema você está resolvendo. Assim, gosto mais dessa lógica. Assim. Acho que a gente podia abrir para pergunta, né? Vocês têm... Estou com o microfone aqui. Boa tarde, senhores. Eu queria fazer uma pergunta a respeito do que vocês já falaram. Tem muito a ver com esse lado de educação, esse lado de governo, esse lado de empreendedorismo, que é sobre o mercado de trabalho, a relação do mercado de trabalho com essa juventude, os jovens. Tá? Então, só para contextualizar essa pergunta, eu sou da década de 70, geração X, né? Eu trabalho em multinacional já faz 16 anos, então eu sou dessa geração old school, que eu tenho, enfim, uma equipe grande, eu trabalho em uma empresa inglesa, em consultoria, então esse é o modelo tradicional. E há 2 anos eu comecei a empreender, até o Inbook, estou junto com a Ariana nesse projeto, que é uma das apoiadoras do evento, porque eu queria descobrir realmente coisas novas, entender realmente o que a juventude está fazendo. E assim, não é que me preocupa, mas me interessa muito entender essa relação, que existe uma visão utópica do mercado, e eu acho que faz todo sentido, né, quando vocês montam negócios realmente de sucesso, onde a gente fala que essa juventude ela está atrás de um propósito e ela está vindo buscar alguma coisa e com as startups ela está encontrando. Como eu tenho essas duas visões, quer dizer, eu fico pensando muito nisso e gostaria de realmente entender como é que quando você fala que você tem que escalar o seu negócio, e Gustavo, quando você dá o exemplo que tinha uma empresa de 1000 pessoas e uma empresa de 10 pessoas conseguiu suprir essa necessidade, quer dizer, a escala como modelo, né, de negócio, e a tecnologia tem muito a ver com startup, tecnologia de escala, quer dizer, e essa busca de resolver o problema do outro, mas eu queria entender, quer dizer, como é que é essa juventude hoje, onde ela pode perder o emprego por causa da tecnologia, e ela pode ter uma frustração maior, né, porque ela não é resiliente, como a minha geração o fato de não conseguir abrir uma startup, não conseguir ter uma boa ideia, não conseguir, quer dizer, implantar essa boa ideia, que a gente sabe que é muito seleto ainda o grupo que consegue resolver. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa situação do jovem hoje, que é a mão de obra, e que no futuro, e a gente está discutindo aqui o futuro, né, vai precisar de emprego, vai precisar se realizar do ponto de vista profissional e pessoal, e a gente tem um grande desafio, até porque a escala, né, ela tende a roubar um pouco de emprego. Pergunta difícil para o Gustavo. Faz todo sentido. Assim, primeiro, essa geração é completamente isso que você falou. Assim, os caras, qualquer tipo de pressão, o cara espana, o cara também não é resiliente, o cara não... ele não coloca na vida dele que ele tem que ficar nesse emprego por vários anos, como era, né, antigamente, você realmente se preparava para ficar 10 anos numa empresa. Hoje o cara fica 10 anos na empresa, a empresa vai lá, tira foto com o cara e tal. Porque isso é super, dentro das empresas, principalmente dessa nova geração, é super complexo. Então, eu acho que não é um problema só das startups, é um problema de todo mundo, né? Assim, a nova geração realmente, outro dia, o filho de um cara super bem sucedido, que montou uma empresa e vendeu por $1 bilhão, o cara me ligou e pediu para dar um emprego para o filho dele. Eu não costumo fazer isso, mas aí o pessoal da Fear Capital lá, sócio dele num projeto, sei o que e tal, eu falei, beleza, vou tal. Liguei para o RH e falei, ó, dá um jeito de pôr esse menino aí, fazer alguma coisa aí dentro e tal. Não era o negócio que eu queria fazer, mas veio de cima, eu tive que fazer, beleza. Eu fui para os Estados Unidos, voltei 2 semanas depois, falei, e aí, como é que está indo o menino e tal? O menino saiu. Porque não aguentou, é muita pressão, e estudar e trabalhar, ele achou que era muito difícil e tal. E veio muito esse negócio, até para a minha criação dos meus filhos mesmo, de como é que eu vou criar meus filhos, né? Para ter resiliência, para saber errar, para saber experimentar, mas para aguentar as pancadas da vida mesmo, porque eu acho que a gente amacia tanto, a nova geração é tão amaciada com a realidade, né, que é tudo que eu quero, eu tenho, na hora que eu quiser. Tanto que é isso, o cara ligou para o pai dele, pediu um emprego, o pai dele foi lá e falou, meu sonho é trabalhar na ação, porque quer trabalhar, o pai dele conseguiu um emprego para ele, mas não foi ele. Se ele fosse trabalhar na ação, porque é super difícil, o processo seletivo nosso é difícil, possivelmente ele daria muito valor.
Então, acho que é uma questão agora de valor para as coisas. Né? As pessoas não dão valor mais para as coisas como antigamente. Tudo é meio descartável. Celular é descartável, televisão, você compra e descarta. Agora, só voltando no outro... Esse eu acho que é uma verdade absoluta o que você falou. Agora, hoje, as startups ainda, principalmente aqui no Brasil, são, na minha visão, uns grandes contratadores ainda. Né? Você pegar em Belo Horizonte, outro dia eu estava numa mesa com vários empreendedores do São Pedro Vale, das startups mais consolidadas de lá, tipo Hotmart, Simpla, Rock Content, Samba. Tinha umas 10 startups, Dito, Prova e tal. Todas estavam contratando e todas tinham assim, umas 10 vagas de contratação. E tem caras, tipo, a Simpla está contratando a Logo. A Simpla está com quase 200 funcionários, a Rock Content está com quase 200. Empresa de 3 anos com quase 200 funcionários, crescendo assim. Tem cara contratando quase 10 carinhas por mês. Que é um ritmo muito maior que qualquer negócio tradicional de contratação. Então, todos esses negócios estão escalando rápido, gente também. Porque muitos desses, a não ser algumas empresas do Vale do Silício, que conseguem realmente ter muita tecnologia e escala mesmo, e não precisa crescer gente, a maioria dos negócios cresce gente. Salesforce cresce gente pra caramba. A Amazon cresce gente pra caramba. Todos esses caras, por mais que tenham um modelo de escala, é lógico que a gente não cresce na mesma proporção da Stefanini, que cada projeto precisa de mais gente, mas esses caras continuam contratando muito. Mas o futuro diz uma outra realidade. Né? Quando eu estudei na NASA, uma das análises que a gente fez de futuro é porque vem agora a inteligência artificial, call center vai ser substituído por robô, um monte de coisa, carro vai ser substituído por carro que anda sozinho. Isso aí vai gerar um desemprego gigante na base. Não acho que atinge tanto essa galera, porque essa galera vai aprender a programar a máquina. Mas o cara que é substituído pela máquina não tem emprego mesmo. Esse cara vai ter uma legião de gente que não vai ter o que fazer. Inclusive, uma das discussões que o Elon Musk levantou recentemente possivelmente, os governos vão ter que distribuir dinheiro para as pessoas. Nós vamos ter que dar dinheiro para as pessoas continuarem consumindo, porque a máquina vai fazer 80% das coisas que acontecem hoje vão ser robôs ou inteligência artificial que vai fazer, até o ponto que os robôs vão matar todo mundo também e tomar conta da Terra. Né? Mas acho que é por aí. Eu acho que, assim, eu já fui muito estressado com questão de emprego. Eu sou um executivo da Federação das Indústrias, consultor, e chegou um certo ponto que, assim, convivendo com essa galera, né, que curte muito o que faz e vendo quem consegue resultado, eu acho que eu desestressei muito. Mas por que eu estou te falando isso? O Gartner fala, o Instituto Gartner fala da empresa bimodal. Você não consegue mudar uma cultura. Não existe uma empresa inovadora, né, já existente, não sendo, que de repente vai se transformar em 100% inovador. Não existe isso. Se o DNA não foi bom, o Gartner propõe a empresa bimodal, onde você tem um núcleo que começa a irradiar e funcionar do jeito certo, independente do outro circuito. Então, o que eu conto aí dessa nova geração que eu endosso tudo que você, essa percepção que você teve, porque quem de nós teve curso aqui de correr risco? Quem de nós teve curso de propósito? Quem de nós teve curso de resiliência? Tudo que não nos é ensinado, né? A gente não vivencia. Tem vivência para tudo, né? Psicologia. Sempre que existe psicólogo, administrador de empresa, economista, né? Não estão oferecendo solução. Mas, assim, eu não vou responder a sua questão, mas eu vou te colocar como eu encaro ela. Eu acho que a gente pode morar, cada um de nós, assim, num super palácio. Mas, em alguma hora do dia, nós vamos sair com a porta que dá na mesma rua que todo mundo. Isso é simples, entendeu? Isso é egoísta. Então, eu, meu filho, minha esposa, minha família, vai sair para a porta que sai todo mundo. Então, velho, eu não posso querer que tenha um menino lá de 16 anos drogado que vai enfiar o estilete no meu filho. Por uma questão egoísta que eu estou falando, não estou falando de nenhum princípio de nobreza, né? Então eu preciso de uma sociedade melhor, porque é muito mais legal se todo mundo estiver bem, estiver acreditando, estiver fazendo a diferença. Assim, quando fui diretor técnico e diretor de operações do Sebrae, eu te confesso que eu, assim, adquiri uma birra pela palavra empreendedorismo e pela palavra inovação. Porque eu acho assim, que o Sebrae faz um trabalho extraordinário, único, singular, incrível, para o mundo 1.0. Né? Mas o mundo já é 3.0. E aí o que eu tentei fazer foram duas coisas. Eu botei 6 milhões de reais no programa para desenvolver ecossistemas de startup, não startup, e criei um projeto que chama Bootcamp, que é um novo Empretec que já está começando a crescer. Então, cara, eu acho assim, se você tem uma empresa que está ganhando dinheiro, isso é um problema.
Porque você fica prisioneiro da maneira como você gera receita. E você quer arranjar soluções inovadoras para uma coisa que talvez não seja tão inovadora. Então a gente tem que pensar muito no nosso propósito, entendeu? O que é o seu papel nessa vida? Eu acho que a vida é muito curta para a gente ficar estressando com certas coisas. Então a gente tem que mergulhar no que transforma a sociedade. Eu faço da minha vida isso. O que eu posso fazer para de fato mudar no que está na minha mão? E aí, eu acho que isso pode te fazer repensar, tipo, abraçar um projeto que vai ter a galera VIP da sua turma, padrão samba, da sua empresa, que vai viver uma outra coisa, porque isso inspira as pessoas. Ninguém aprende mais por teoria. Sem entretenimento e motivação, você não captura o coração de ninguém. Então, como dentro da sua empresa, você tem um prêmio que é tão inspirador e você celebra a galera que é top lá e que começa a fazer diferença. Porque, sinceramente, eu não vou perder meu tempo mais discutindo o fracasso das instituições de educação, porque eu não vou mudar elas, né? Agora, o que eu posso fazer, o que você pode fazer, o que o Gustavo já está fazendo, o Mesh já está fazendo. E aí, velho, é juntar nós 4 aqui e decidir o que nós vamos fazer amanhã, um projeto de muito impacto. Porque eu tenho certeza que se a gente ficar 1h30 conversando nós 4, nós vamos fazer um puta de um projeto. Mas, infelizmente, cada um vai seguir seu rumo e a gente não vai fazer. Então, a gente é muito poderoso e está abrindo mão de usar esse poder toda hora. Assim, para não alongar numa pergunta só, se tiver mais pergunta, ou então a gente estende aqui. Aí fica a critério de vocês. O dono do evento primeiro, por favor, doutor Raul. Vai lá, eu não sou dono de nada. Depois eu te retorno. Queria agradecer vocês, gente. Fantástico aí o que eu vi. Gostaria de ficar aqui até a tarde toda conversando com vocês, mas a gente tem que levar o pessoal para almoçar. Então, eu queria fazer a pergunta antes do pessoal. Primeiro, por que Belo Horizonte está se tornando um polo das startups? E segundo, se vocês têm informação, se elas investem, esse pessoal, as soluções que eles estão buscando é só para iniciativa privada ou tem alguém pensando em soluções para iniciativa pública? Por exemplo, aqui o Fórum está propondo agora aqui para a cidade, a gente está começando a desenvolver um aplicativo para que a gente possa melhorar a coleta seletiva da cidade. E a iniciativa pública não vai buscar solução para isso. E será que os jovens vão querer ajudar porque isso dá retorno financeiro? Então, eu queria que vocês se posicionassem para a gente isso. Obrigado. Sobre o ecossistema, acho que é o Gustavo que tem que responder, né? Não, tem um fator, só um fator que eu queria trazer em relação a essa história do ecossistema, que inclusive fez parte do meu mestrado, que é a qualidade do capital humano de Belo Horizonte, e é impressionante a gente falar de Minas Gerais como um todo. Você passa por projetos no Brasil inteiro, sem ter um mineiro escondido ali, em algum momento, ou escondido ou aparecendo, né? Mas é importante a gente dizer que, por mais defasada que esteja a educação e os modelos formais, etc., quando o Google reconhece o escritório de Belo Horizonte, né, a central de Belo Horizonte, como o segundo mais importante do mundo, a partir do capital humano formado no DCC, na Universidade Federal, que é um lugar que tem extrema escassez. Eu não sei quem já esteve lá. Eu faço mestrado lá no ICB e você tem que sair de lá um bom pesquisador, porque se você não for bom, você não sai, porque é uma tragédia estudar lá. Então, assim, a gente desenvolve, a gente tem um capital humano que é incrível, e aí tem o caso da Aquan, que foi vendido, que virou a história do Google e tal, que é uma referência. Eu acho que isso foi talvez tenha sido a fagulha, ou talvez tenha sido a base fundamental do ambiente empreendedor de Belo Horizonte, talvez. Mas são vários fatores que aí eu acho que o Gustavo pode complementar melhor, porque ele faz parte dessa história, né? Então, eu concordo com você, o capital humano foi importantíssimo, é importantíssimo para o nosso ecossistema lá. E tem uma outra, eu acabei de escrever um artigo no LinkedIn, eu sou um influencer lá no LinkedIn, escrevi um artigo agora, semana passada, falando por que sua próxima empresa deve ser em Belo Horizonte. E, basicamente, os motivos é mão de obra, custo mais barato que São Paulo e Rio, então tem custo de mão de obra boa, muito mais abaixo que em outros lugares, e uma capacidade que esses empreendedores, que nós empreendedores lá da região temos, de abrir as portas para outros empreendedores. É um aprendizado mútuo o tempo inteiro. A gente foi agora para os Estados Unidos, alugamos uma casa com os caras da Melis, da Dito, ficamos numa casa lá, a gente fez o curso em Stanford junto. No começo do ano, nós fomos para o Vale do Silício, junto com os caras da Rock Content, não sei o quê, tudo numa casa também. O que a gente faz o tempo inteiro? Troca de informações. É muito aberto. Diferente de outros ecossistemas, como o de São Paulo, por exemplo, que é cada um por si, e, cara, o problema é seu, se vira.
a gente realmente tem abertura para, por exemplo, eu contrato um cara novo de vendas, eu chego para o Diego, que é da Rock Content, que é uma empresa exemplar em vendas, falo, Diego, posso pedir para esse cara passar uma semana aí com você? Claro. O cara vai para lá, para dentro de outra empresa, passar uma semana lá aprendendo o que esses caras fazem, processo de vendas e tudo mais. E assim a Melios vai lá na Samba saber como é que a gente faz marketing, PR e tal. A Simpla recebe a gente recebe os caras da Simpla e tudo. E o tempo inteiro é isso. Então, acho que essa troca é o que fez com que a gente... o nosso ecossistema é muito mais forte hoje do que Rio de Janeiro. Rio de Janeiro inexiste quase. Do que de São Paulo. São Paulo tem empresas muito fortes por causa do mercado, mas não tem um ecossistema forte. Você fala, as empresas se ajudam e tal, não. E um outro que está surgindo agora é Florianópolis, que tem um ambiente também parecido, né? Um ambiente menor, mais restrito e tal. Mas eu acho que a colaboração entre as empresas é chave. Então, esse tipo de coisa que eu faço aqui, a gente faz constantemente lá. Né? Empreendedor vai lá falar para outro, vai falar no CID lá para quem está começando. Aí o cara que já saiu do CID volta para ajudar a galera que está lá. Então, você tem um trabalho extra do seu trabalho, que é um trabalho que tomou muito do meu tempo. Hoje eu estou dedicado menos por causa da história nos Estados Unidos, mas... Eu, por muito tempo, o Fábio está de prova disso, era o evangelista lá, estava lá em todos os eventos, estava em coisas, contando a história da Samba, o caso. Agora é o Rodrigo da Simpla, o Cartacho, que é o CEO da Simpla, está em todos os eventos, está falando e tal. Eu montei a Associação Brasileira de Startups e ela surgiu em Belo Horizonte, e é uma associação hoje super relevante, mas ela surgiu em Belo Horizonte porque eu queria montar uma associação que representasse as startups, que não tinha ninguém representando as startups, e que não fosse em São Paulo. Então, naquele momento, a nossa ideia é, por que tem que ser São Paulo? Se os startups estão em todos os lugares. Então, a gente criou uma associação de cara, trazendo um cara do Mato Grosso, um cara de Manaus, um cara não sei o quê, e montamos uma associação que tem representatividade no Brasil todo. Mas acho que a colaboração é a chave para o sucesso. Meu nome é Diego. Eu queria saber de vocês qual dica vocês poderiam dar para quem tem uma ideia e chegar no seu público-alvo e você tem um stakeholder no meio do caminho, qual dica vocês poderiam dar para convencer esse stakeholder que às vezes ele é meio engessado, né, ou então tem medo de ir para uma versão 2.0, 3.0 do mercado dele? Que dica vocês poderiam dar para juntar essas duas pontas atravessando essa ponte do stakeholder? Eu falo isso porque a gente é desenvolvedor da plataforma do Flyme, que é ativação de aeronaves executivas, né, de helicópteros e jatos particulares, táxi aéreo. E o nosso grande stakeholder é o táxi aéreo. E muitas vezes, quando você chega no hangar para perguntar se ele tem interesse na plataforma, mostra que os números, né, são todos promissores. Hoje, para você ter ideia, as aeronaves de táxi aéreo voam 10% das horas disponíveis. Então, ele tem muita margem para escalabilidade, muita margem para explorar o mercado dele e fazer com que o mesmo que aconteceu na aviação comercial, quando o aeroporto era um lugar super luxo, só quem frequentava era o público A, e hoje está totalmente disseminado, todo mundo tem acesso à aviação, né, comercial. Nossa ideia é fazer essa metodologia chegar nesse nicho. Então, que dica vocês poderiam dar quando a gente senta na mesa e tenta conversar com um stakeholder? Com o seu sócio? Com seu... Não, ele não é meu sócio. Ele é uma pessoa que vai... Ele é meu parceiro no... Cara, para mim é a coisa mais fácil do mundo. Mostra o dinheiro para ele. Acabou, ué. Mostra como é que você vai gerar dinheiro para ele. Prova para ele isso. A gente viu isso lá em Stanford. O cara entra na faculdade já sabendo que ele vai ter que convencer alguém a botar dinheiro na ideia dele. Ele já entra. Lá ele é treinado para melhorar isso. Aqui não. Aqui, por sorte, coisas extra-faculdade, ele tem uma ideia, aí ele mergulha na ideia. Depois ele vai se ferrar na mão do investidor anjo, né? Que é um outro problema que a gente quer investir muito em 2017, essa cultura do anjo, que a gente aprendeu lá em Stanford, para ser uma coisa bacana. Então, cara, mostra o dinheiro. Agora, o problema é a paixão do empreendedor pela ideia dele. Será que você não está prisioneiro de uma ideia que é tão incrível que você se julga assim, putz, ela é tão foda que você está esquecendo de enfatizar onde que está o dinheiro? Porque se você mostrar dinheiro, por que o cara não vai querer? Eu acho isso. Obrigado. Eu fiz uma oficina lá em Stanford também em 2014 e um dos casos que os caras apresentaram foi o caso do Airbnb, mas não a parte que todo mundo já conhece do Airbnb, mas o momento de queda do Airbnb, porque o Airbnb não ia virar. E eles fizeram pegaram o resto do dinheiro que tinham para levantar uma pesquisa direta com os clientes e entender o porquê que não estava virando a plataforma. No fim das contas, gerando mais empatia com o cliente, entendendo que tipo de valor
podia ser trocado e o que era valor para essas pessoas, por incrível que pareça, os caras descobriram que o site não virava porque as fotos dos apartamentos eram ruins. Então, eles contrataram fotógrafos profissionais por cidade para melhorar as fotos dos apartamentos e, a partir disso, a taxa de conversão dos caras aumentou. Às vezes, você está contando a história errada. Entendeu? Às vezes, tem um pequeno fator, que é essa coisa do mostrar o dinheiro. É mostrar o dinheiro, sim, que é uma decisão racional, mas tem um lado emocional, é que tipo de história que você está contando para esse cara. O que é valor para ele? Será que você está entendendo o que é valor para ele ou você está partindo do que é valor para você para vender uma solução para ele? Isso foi interessante o que ele falou, que foi até uma ideia, assim, a gente conversando agora, pouco tempo atrás, a gente contratou um escritório para fazer uma consultoria financeira mesmo. O pessoal imerge dentro do hangar, levanta todos os números de custos e etc., e mostra para ele de uma forma que, às vezes, ele não está enxergando, que na escalabilidade a coisa consegue evoluir. E nisso a gente já conquistou aí 3, 4 táxis aéreos parceiros e entraram, estão super satisfeitos com a ideia, mas tem outros que a gente queria adicionar uma ideia a mais, além dessa da consultoria financeira, que eles não têm essa capacidade para desenrolar e deslanchar. Essa era a minha... Cara, número é fundamental, mas lá no laboratório de neurociência de Stanford a gente aprende que 100% da tomada de decisão é emocional. Você usa todos os argumentos racionais para justificar uma escolha que é emocional. Então, se você tiver um número subsidiado por um bom storytelling, em que você, de fato, está conversando aonde dói nesse cara, se acertar a dor dele bacana, eu acho que você vira. A consultoria individual é mais caro, tá? Tá me estendendo, né? Mais perguntas, gente? Calo. Posso falar aqui, enquanto você leva para ele? Robinho aqui, ó. O Robinho é empreendedor de startup lá do CID e fez um puta no projeto em Santa Rita do Sapucaí, que é Startup Z, para engajar meninos de 12 a 14 anos no empreendedorismo de startup. Viu? O Ralph já foi, mas quem tiver interesse em saber como patrocinar não é dinheiro não, gente, porque essa relação às vezes ela é de poder, né? Ou 5 mil reais, grande coisa. Abraçar a causa do Startup Z. A gente não conseguiu fazer em Belo Horizonte aí, e eu acho que é um puta do projeto. Vamos fazer. A minha pergunta é mais filosófica aqui. A gente ouve aí de algumas fontes que daqui a 20 anos as 10 maiores empresas do mundo não existirão mais. Como é que vocês enxergam isso, vocês, hoje empreendedores, formadores de startups, né? O que vai acontecer? Isso vai virar uma grande base de, como vocês disseram, as pessoas trabalhando em casa e trabalhando para o mundo inteiro, ou vai ser desconstruído totalmente esse modelo que hoje está acontecendo e aparecerá uma coisa absolutamente inédita que hoje a gente não consegue enxergar ainda? Tem um pouco de filosofia aí, mas eu queria saber se vocês já conseguem vislumbrar essa coisa aí na frente. Eu só não concordo que as 10 maiores empresas vão desaparecer, porque as 10 maiores empresas hoje já são essas de tecnologia, né? Você pegar as 10 maiores empresas do mundo hoje, já são Google, Apple, não sei o quê. É engraçado, se você pegar 5 anos atrás, eu vi um comparativo outro dia, mas as 10 maiores empresas, a maioria é petróleo e banco, né? E hoje mudou tudo. Eu acho que um monte de empresas gigantescas vai desaparecer assim, nos próximos 5 anos. Telecom vai morrer tudo, vai acabar a maioria, cara, a não ser base e tal, mas hoje já está, né, só o governo que mantém a Huawei, tem uma dívida que é impagável. Mas todas as outras, porque o cara tem uma estrutura de custo que é altíssima e receita que cai. Receita de telecom está indo para o saco, né? Então, tem um monte de negócio que vai deixar de existir, porque não faz mais sentido existir, assim, vai virar tão commodity que é realmente guerra de preço, aí é eficiência operacional e tal. Pode ser que o cara até continue existindo, mas muito menor do que era antes, como o Embratel como o Intelig tipo, esses caras hoje são menores do que eram, né, no passado. Agora, eu acho que isso tem a ver com uma teoria, você estudou economia, tem um cara na economia que escreveu uma teoria em 1900 chamada Ciclos de Kondratiev. O Kondratiev, um cara russo, falava que existem ciclos de ascensão e declínio das economias de 35 e 35 anos. Então, o mundo sobe, desce, e nesse ciclo de ascensão, você tem grandes revoluções tecnológicas, e revolução tecnológica desde lá de trás, revolução industrial e tudo mais, mas depois você entra em depressão o mundo, né? E aí depois são ciclos. O problema é que os ciclos de Kondratiev estão ficando cada vez menores. Esses ciclos de 35 anos, eles são cada vez mais rápidos. Então, possivelmente, até as próprias empresas como o Google e tal, vão ter outras empresas que vão começar
a querer mexer no bolo desses caras com um modelo de negócio que ninguém tinha pensado antes. Né? Mas tudo isso porque, como o Fábio mostrou muito bem aqui, a gente está vivendo, né, a gente vive sobre uma lei chamada de Lei de Moore, né, que fala que a cada 18 meses você tem o mesmo device, você tem o seu celular, daqui 18 meses ele é 2 vezes mais potente e custa o mesmo preço. O que isso quer dizer? Que daqui 5 anos, a leitura do DNA, que custava $100 milhões há 10 anos atrás, vai custar $0,01. $0,01 para eu ler um DNA, isso quer dizer que você, na sua casa, pode montar um laboratório para fazer remédio personalizado para as pessoas. Lógico, com a Anvisa te aprovando. Mas, então, isso permite que pessoas possam criar, daqui a pouco, laboratórios farmacêuticos, que é um negócio super difícil. Né? Banco, hoje é barato você montar o banco. Nubank nasceu com $20 milhões. Como assim, bicho? Para competir com o mercado de bilhões? Porque é barato, qualquer um. Se você tiver 10 milhões, você consegue montar um banco. E antigamente você não conseguiria. 20 anos atrás você não conseguiria, com 10 milhões, montar um banco. Então, de escala e sucesso. Então, a gente está vivendo um momento que a tecnologia barateando permite, então, que o acesso a essa tecnologia e informação fique cada vez maior, que, então, qualquer pessoa aqui, nessa sala, comece a criar coisas que, até então, só podiam ser criadas na NASA, em Stanford, no MIT e tal. Hoje, já começa a ver que isso não é mais assim. Né? Hoje, o acesso a esse tipo de coisa, qualquer um consegue montar uma app e escalar essa app. Lógico, você tem um monte de coisa por trás de escalar esse negócio, e você precisa de outro tipo de dinheiro, mas você não precisa do dinheiro para fazer a app. O dinheiro para fazer a app é o mais barato. O dinheiro por trás do WhatsApp não é para o WhatsApp. O WhatsApp é simples. Tecnologicamente, o WhatsApp é banal de ser feito. Então, a tecnologia permite que surjam agora o WhatsApp, o Waze, não sei o que, em lugares que ninguém imaginou. Mas isso é o grande desafio que as empresas, inclusive Google, Apple e tal, vão sofrer daqui para frente.